E agora nós vamos à entrevista dessa sexta-feira. Joyce Asseman conversa com o governador Beto Richa. Ele falou sobre os protestos esta semana no Paraná. Minha conversa agora é com o governador do Paraná, Beto Richa, no momento em que as pessoas saem às ruas do Paraná e do Brasil para protestar, pedindo a redução da tarifa do transporte coletivo. Aqui na capital, uma gigantesca manifestação, várias delas aconteceram durante a semana e a gente começa com esse assunto. Governador, bom dia. Bom dia, Joyce. Governador, imaginei que o senhor estivesse aí em meio a essa manifestação, hein? Como é que o senhor avalia essas pessoas todas saindo às ruas? São mais de 300 mil pelo país, as ruas das grandes cidades lotadas e aqui na capital não foi diferente, as pessoas de fato pedindo aí a redução da tarifa do transporte coletivo. Na verdade, Joyce, primeiro que eu quero dizer que apoio integralmente todas as manifestações que houve no Brasil. São manifestações legítimas, faz parte do processo democrático e nada mais é do que uma panela de pressão que explodiu, contendo muitas insatisfações acumuladas ao longo dos últimos anos, do último período, e a população de repente resolveu ir às ruas para cobrar os seus direitos, para cobrar uma nova postura dos seus representantes políticos, não aguentando mais bandalheiras, corrupção, mensalões, aumento de passagem de ônibus, que, ao meu ver, foi a gota d'água de toda essa insatisfação, e a população quer que os seus representantes políticos defendam os seus interesses, que as ações da classe política estejam cada vez mais sintonizadas com os interesses da nossa sociedade. Foi o maior movimento desde a época do impeachment do ex-presidente Collor. Quer dizer, o que mostra que, de fato, essa panela de pressão com vapor escaldante é o que representa, sim, essa onda de manifestações aí em todo o país. E foi, de fato, surpreendente. Acredito que ninguém esperava uma manifestação tão grandiosa quanto a que houve nas principais cidades do Brasil. É importante a classe política ficar alerta para esta grande manifestação de insatisfação dos brasileiros. Então, quero dizer que a paciência dos brasileiros se esgotou. Então, é importante observarmos este grande recado que vem das ruas. E, em relação a mim, eu estou muito tranquilo. Eu sou o único governador do Brasil a reduzir a passagem de ônibus. Eu tenho uma luta histórica em relação ao transporte público. O senhor nasceu mesmo, criou musculatura como político, quando baixou a primeira vez a tarifa do transporte coletivo. Já disse isso. Recentemente, a turma do seu governo disse que, somando todos os tributos estaduais e federais que foram retirados aí do montante da passagem, a redução deveria ser de 45 centavos. É muito dinheiro, levando-se em consideração. E o preço da passagem? Voltando à situação de prefeito, criamos a Comissão de Estudo Tarifária representativa, formada democraticamente, OAB esteve representada, o Ministério Público, professores da Universidade Federal do Paraná, da Pontifícia Universidade Católica, Associação dos Usuários, Sindicato de Motoristas e Cobradores, donas de casa no meio lá da comissão pediram para fazer parte também, foram acolhidas. E depois de 2 ou 3 meses, anunciei a redução da passagem de ônibus na cidade de Curitiba, com um detalhe, Joyce, sem ajuda de ninguém, sem subsídio, sem isenção de impostos, e trouxe os principais prefeitos do Brasil aqui para Curitiba para discutir o tema transporte público e tarifa muito cara em todo o Brasil. Trouxemos aqui o Serra de São Paulo, o Fernando Pimentel de Belo Horizonte, o João Paulo Cunha do Recife, que era o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e outros 50 prefeitos. Daqui saiu a carta de Curitiba endereçada ao presidente da República, cobrando a sensibilidade do governo para a necessidade de redução ou isenção de muitos tributos federais que impactam na passagem e que representam mais de 20% do preço final da passagem. Passados 8 anos, agora, o PIS/COFINS. Além disso, a redução da passagem, criei em Curitiba a Domingueira. A passagem de apenas R$1 aos domingos. Vamos falar aqui de pedágio. Essa semana, a CPI, que seria criada para investigar o pedágio na Assembleia Legislativa, acabou sendo arquivada. Como é que está a relação do senhor hoje com as empresas de pedágio na tentativa de negociar as tarifas e obras? Veja bem, eu sou muito claro nas minhas posições, sou coerente nos compromissos assumidos com os paranaenses e eu preguei durante a campanha, falei reiteradas vezes, porque é um
assunto dos mais polêmicos e recorrentes em campanhas eleitorais, fiz um discurso diferente dos meus adversários, dizendo que iria despolitizar esse assunto e tratá-lo com a responsabilidade que merece. Porque os paranaenses estavam cansados de tanta enganação. Era tarifa que baixava em época de eleição, passava o período eleitoral, recompunha-se as tarifas originais. Ou aquela célebre e enérgica frase que se for eleito governador o pedágio baixa ou acaba. Nem uma coisa nem outra, e mais uma vez uma enganação. Ao contrário, mais uma praça de pedágio no município da Lapa. Tanto é que nós estamos tratando no âmbito técnico essa questão, como criamos a agência reguladora, só com todos os componentes, os diretores, dos mais qualificados e técnicos renomados nesse assunto. E conseguimos trazer os concessionários para um diálogo, fazendo prevalecer o interesse público. Então a relação está boa entre governo e empresas, não é uma relação mais desgastada? Está boa, voltaram a investir. Cito o exemplo, e vamos inaugurar pelo final desse mês, começo do mês que vem, o trecho de 15 quilômetros na BR-277 no oeste, entre Medianeira e Matelândia, onde morreram aquelas crianças dentro de uma van, indo para Foz participar de uma competição de artes marciais, comoveu o Brasil inteiro. Deixa eu te interromper, governador, que o senhor começou a falar de obra, então eu quero lhe fazer uma pergunta especificamente sobre obras. O senhor tem dito que tem andado Paraná, e tem mesmo, né, aí durante os fins de semana, e que o senhor tem anunciado obras, entregado obras, assinado convênios, e que seu governo está baseado em obras. Pois bem, o senhor citou uma. Me cite 5 obras, então, de grande importância na sua visão para o Paraná. Aquela que o paranaense pode acompanhar hoje, por exemplo. Bom, temos obras em todos os municípios. Na agricultura, as patrulhas mecanizadas são um espetáculo. As patrulhas mecanizadas, há quase 30 anos o governo não comprava mais. São as patrulhas para readequar as nossas estradas rurais, que são municipais, mas são importantes para o estado do Paraná. Cada uma dessas patrulhas tem 13 equipamentos e maquinários. Temos uma grande obra acontecendo em Londrina, que é a duplicação da PR-445 no trecho urbano, de 17 quilômetros, com 15 trincheiras para passagem desnível ao longo desta rodovia. Aí nunca as demandas terminam. Já tem a reivindicação de Londrina para ligar ali de Londrina até o trevo de Mauá. Por que até o trevo de Mauá? Porque nós já anunciamos a duplicação da rodovia do Café, de Ponta Grossa até Apucarana. E daí falta apenas um trecho de menos de 80 quilômetros para ligar com a cidade de Londrina. Bom, a maior reivindicação hoje é a duplicação da PR-323, de Maringá até Guaíra, sendo que o último trecho ali de Francisco Alves até Guaíra é um trecho federal. E nós já iniciamos uma PPP para duplicação desses 250 quilômetros de estrada que tem acidentes quase que diários. PPP é uma parceria público-privada, quer dizer, governo e empresa, quer dizer, uma parceria e que faz bem ao Brasil. Estamos investindo, com um grande pacote de conservação e manutenção de estradas. As estradas hoje, em linhas gerais, estão em boas condições de uso, as estradas estaduais. Investindo em aeroportos também, o Porto de Paranaguá, com os investimentos que fizemos em parceria com o governo federal, batemos recordes sucessivos, 2011, 2012, 2000, eu sempre dei. E 2013 agora vamos bater um recorde de novo. Ninguém percebeu que nós não tivemos fila. Percebemos, a RIC TV Record divulgou que foi a maior safra e que não houve fila pela primeira vez na BR-277 em relação ao Porto de Paranaguá. Filas quilométricas. Então, é a nova gestão do Porto, ética, uma gestão de resultados, profissional, porque o Porto, eficiente, contribui para o desenvolvimento do Paraná e do Brasil, visto que é o segundo maior porto do nosso país. E o maior exportador de grãos. E reduz os custos de produção. Então, uma parceria muito boa, grandes investimentos, como fazemos também, em parceria com o governo federal, a maior revolução habitacional da história do Paraná. O senhor tem uma meta, né? É o maior programa do Brasil. É uma meta, mais de 100 mil casas, é uma meta para lá de grande, vai faltar perna, em 8 anos vai fizeram dar, 18 mil. Em 8 anos fizeram 18 mil casas no Paraná. A nossa meta em 4 anos
são mais de 100 mil casas. Muito bem. A gente falou aqui de algumas obras, eu pedi 5, o senhor me deu várias delas. Agora, Tenho a mais CPI, para dar ainda, se precisar. Nosso tempo está quase se esgotando, mas vamos acelerar um pouquinho aqui. A CPI do pedágio atrapalharia essa negociação com as concessionárias e houve uma orientação do senhor para que houvesse a retirada das assinaturas da bancada governista ou o senhor não se envolveu nisso? Eu não me envolvi. Eu tenho uma boa relação com a Assembleia, sempre fiz questão de deixar claro que é uma relação de respeito, reconhecendo a independência do Poder Legislativo. Temos uma relação de trabalho e eu disse em campanha que queria ser um construtor de pontes entre as pessoas de bem. Todos que querem ajudar o Paraná, que têm boas ideias a dar, boas sugestões, inclusive críticas. Críticas também são bem-vindas. Todos somos falíveis, só não erra quem não faz. Então as críticas construtivas também são bem-vindas para a gente estar cada vez mais afinado com os interesses dos paranaenses. Daqui a pouco, a segunda parte da entrevista com o governador Beto Richa, ele fala sobre segurança e também sobre a criação do Caixa Único para o Estado. E agora vamos à segunda parte da entrevista dessa sexta-feira com o governador Beto Richa. O senhor sabia, governador, que algumas das caminhonetes, algumas das viaturas que fazem parte das viaturas entregues aí pela Secretaria de Segurança Pública estão paradas e que há um problema no fornecimento do diesel? E se sabia, como resolver? A gente vive uma nova crise na segurança. Teve a questão aí de algumas correspondências paradas, a ação de despejo da turma da Polícia Civil por conta daquela discussão do contrato que estão querendo cobrar demais e é uma discussão judicial. Que avaliação a gente tem e como resolver a questão das viaturas que deveriam estar rodando? Primeiro eu quero dizer que a segurança pública vai muito bem no estado do Paraná, até porque eu sou sensível às demandas dos paranaenses, o que é prioridade do nosso povo, é prioridade do nosso governo, por esta sintonia, e hoje uma das maiores prioridades é a saúde, segurança e educação, onde nós mais investimos. Professores foram 17 mil contratados e mais 14.700 até o final desse ano, e todos eles receberam 44% de aumento salarial em 2 anos e 4 meses de governo. Policiais, assumi com o menor efetivo de policiais militares per capita do Brasil. Então não era sem razão tanta violência, criminalidade, taxa de homicídios, tráfico de drogas e os paranaenses assustados. Contratamos também, representou a maior contratação da história, 3.200 policiais. Soldado hoje no Paraná ganha o maior salário do Brasil, com exceção de Brasília, situação diferenciada. Estamos também adquirindo o maior número de viaturas da história, 1.500 viaturas, e nos deparamos durante o período de licitação, né, de compra, aquisição dessas viaturas, veio uma nova legislação federal obrigando a usar um novo tipo de combustível, diesel S10, menos poluente. Exatamente. E temos que fazer uma nova licitação, até porque é um combustível mais caro. O importante é que a viatura está comprada. Custa 40 centavos a mais por litro. E não são todas, são uma parcela pequena das 1.500 que são as Amaroks, as viaturas mais robustas para municípios que têm localidades de mais difícil acesso, zona rural, estradas rurais, e essa viatura tem condições de percorrer essas localidades. Bom, então nós já estamos resolvendo, claro, já estamos resolvendo algumas licitações emergenciais estão sendo feitas e estamos equacionando essa situação para começar a rodar o mais rápido possível essas viaturas. Lembrando que temos mais viaturas para entregar ainda. Caixa Único, a decisão do CNJ de suspender a entrada do dinheiro do Tribunal de Justiça nesse caixa. O quanto isso prejudica ou não o Estado? É um arranhão? O senhor esperava que esse dinheiro tivesse à disposição? Como é que fica isso, governador? Porque tem muita gente elogiando de um lado e muita gente criticando do outro. Qual é a palavra do homem que comanda o Paraná? Hoje não é fácil administrar. Muitas vezes é um para ajudar, 10 para atrapalhar ou vice-versa. E todas as ações sempre tem, isso não agrada a todo mundo. Você pode dar ônibus de graça, de repente, já que o assunto é ônibus. Você não vai agradar a todo mundo. Então as coisas são difíceis, cada um tem um entendimento diferenciado, às vezes cai na mão de um juiz que tem um entendimento, uma idiosincrasia, você acaba sendo prejudicado ou beneficiado. A nossa vida é todo dia na mão de imprensa, na mão de... Esse dia eu estava comentando com outros integrantes do nosso governo, na mão de Ministério Público, de desembargador, de juiz, e cada um tem um entendimento diferente. Tanto é que o Caixa Único existe em vários estados. Existe no Rio Grande do Sul, existe no governo federal há mais de 20 anos. Agora, lá a ideia no do Caixa Sul Único foi uma situação meio complexa que não foi bom para o Estado. Lá o governador não soube fazer direitinho a coisa. Sim, nós tomamos todos os cuidados.
corrigimos as anomalias, as dificuldades. E a ideia do Caixa Único é para dar mais transparência, ter mais controle sobre o recurso público, otimizar, racionalizar o uso do dinheiro. Eu não sou louco, eu só posso gastar dentro do meu orçamento. Não vou entrar no dinheiro do judiciário, no dinheiro da Assembleia. Cada um tem o seu percentual constitucional. Então, este risco não existe. O que vai dar uma certa facilidade, é verdade, eu admito, é o fluxo de caixa. Só que se eu gastar um pouco mais agora, eu tenho que economizar um pouco mais à frente. Então, não tem a menor dificuldade. E me parece que esta pedido de liminar da OAB, que foi acolhido pelo CNJ, segundo o meu procurador, o único problema é por causa das contas licitadas com a Caixa Econômica Federal. Então, nós já estamos entrando em entendimento, o nosso procurador já está entrando com uma ação tentando derrubar esta liminar. Curto e grosso. Tribunal de Contas, Fábio Camargo ou Plauto Miró? Aí depende da Assembleia, eu não voto, não sou deputado. Que Paraná eu vou encontrar no final de seu mandato, governador? Eu tenho plena convicção que um Paraná muito melhor do que o que eu encontrei. Certamente, os números já comprovam isso, em todas as áreas da administração, os avanços foram significativos. Avanços até que colocam o Paraná no topo do ranking nacional, em muitas áreas, os melhores resultados do Brasil. Mesmo com pouco dinheiro do governo federal? Pouquíssimo, pouquíssimo. O Paraná é o 5º estado a mandar receitas e contribuir com a arrecadação para a União e é o 23º em receber verbas federais. Muito bem. É uma ideia também para a próxima manifestação envolvendo a tarifa do transporte coletivo contra a corrupção, por que não mais dinheiro para o Paraná? É uma ideia, governador. Eu vou estar lá na manifestação. Batendo panela lá na frente. Muito bem, esse é o governador do Paraná, Beto Richa. Bom, governador, para variar, faltou tempo, sobraram perguntas, mas fica para a próxima. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Até.